irmãos, a paz do Senhor. Damos graças ao nosso Pai Celeste por nos conceder mais esses momentos para estudarmos mais uma porção da Palavra do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para ajudar aos professores da Escola Bíblica Dominical como apoio didático e estaremos, como já iniciamos o nosso terceiro trimestre, e vamos trabalhar com esse tema no trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esse é o nosso tema geral, porém, nossa aula de hoje, nós estamos com a lição de número 3 e a lição de número 3, nós estaremos estudando sobre Acabe, o rei Acabe, e o profeta Elias. Então, essa é a lição de número 3, que estaremos ministrando a partir desse momento. Te convido a abrir a sua Bíblia, ou mesmo a sua revista, para acompanhar comigo a leitura do texto bíblico, que se encontra no livro de 1 Reis. Você pode abrir a sua Bíblia, se puder, ou a sua revista. Estaremos lendo partes, alguns textos, no capítulo 16, uns versículos no capítulo 17 e alguns versículos também no capítulo 18. Isto para facilitar o entendimento do nosso aluno, pelo fato de que nós vamos trabalhar com um texto que vai envolver um período histórico relativamente grande. Não gosto muito de fazer a leitura aqui, quando ela é muito extensa, mas eu preferi fazer para que o aluno ele acompanhe um pouco melhor o desenvolvimento desse período pela qual nós iremos discutir nessa nossa aula. Então, vamos ler em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 16, os versos 29, o verso 30. Depois vamos ler capítulo 17, versículos 1 ao versículo de número 7. E por fim, no capítulo 18, do verso 17 ao verso 21. Então, pode acompanhar comigo a leitura, que eu vou ler os textos de forma sequencial. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, ou seja, do rei Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, ou seja, a leste do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Capítulo 18 de Reis, verso 17 a seguir. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele:
eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta-te a mim, todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Veja que o texto que nós vamos tratar, basicamente, vai abordar estes capítulos. É onde eu sugiro, né, ao aluno para que ele leia, professores, a partir do capítulo 17 de 1 Reis, e, na verdade, terá que ir até o final do livro de 1 Reis, ou seja, até o capítulo 22, onde teremos todo o contexto histórico da vida de Acabe, sua vida, o seu progresso, o seu reinado, e também a respeito do profeta Elias. O nosso objetivo geral para a nossa aula de hoje, dentro do conteúdo que nós iremos tratar, queremos afirmar que todo pecado gera uma consequência. Enfim, nós vamos falar exatamente sobre isso, que todo pecado, ele gera uma consequência. É o que nós veremos no desenrolar da nossa aula. Então, a título de introdução, nós vimos que Acabe foi, de acordo com os textos de 1 Reis, ele foi um dos reis mais perversos de Israel. Durante o reinado dele, Acabe permitiu que os seus pecados foram tantos que ele se desviou dos mandamentos de Deus e também perdeu o temor de Deus. Além da desobediência que ele teve, Acabe casou-se com a ímpia Jezabel. E essa mulher o induziu, com a sua forma perspicaz, aos caminhos péssimos, tortuosos, que o levou, na verdade, à morte. As ações nítidas que nós vamos encontrar nos textos de 1 Reis provocaram o quê? Por causa dos pecados desse rei, uma grande seca em Israel, causando uma grande escassez de fome com o povo das 10 tribos. E o fato dessa grande seca que ocorreu fez com que um dia ele enfrentasse face a face o profeta Elias, que ele vai entrar em cena dentro desse episódio que nós estaremos estudando. Nós teremos, na nossa aula de hoje, 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar sobre o casamento de Acabe, desse rei Acabe, com Jezabel. O nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre que Elias, ele prevê a grande seca. Ele vai profetizar sobre a grande seca sobre Israel. E por último, nosso terceiro ponto, o encontro de Elias, o profeta Elias, com o rei Acabe. Muito bem. Então, quanto ao nosso primeiro ponto, o casamento de Acabe com Jezabel, nós vamos verificar nesse tópico aqui que Deus, naturalmente, ele é rico em misericórdia. Nós vamos verificar sobre isso, que Deus é rico em misericórdia, mas ele aplica o juízo contra aqueles que insistem em se manter na prática do mal. Então vamos ver isso com clareza dentro desse nosso primeiro ponto, quando nós vamos falar sobre o casamento do rei Acabe com Jezabel. Primeiro,
nesse nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre as consequências de escolhas erradas. Porém, antes de nós falarmos diretamente sobre as consequências de escolhas erradas, é claro, feito por Acabe, vamos falar um pouquinho sobre ele. Quem foi Acabe? Né? Acabe, ele foi filho, como nós lemos no início aqui do texto de 1 Reis, no capítulo 16, ele era filho do rei Onri, e ele, Acabe, ele foi o sétimo dos reis das tribos do norte. Ou seja, desde quando começou em Jeroboão, na aula anterior que nós falamos, na aula anterior estudamos sobre Jeroboão, veja que nós estamos pulando vários reis para falarmos hoje sobre Acabe, que é o sétimo dos reis do Reino do Norte, depois da divisão que havia feito, que nós estudamos na aula passada. O rei Acabe, ele é descrito no livro de Reis como um rei muito forte nos seus dias, um rei que teve uma influência muito grande politicamente com a Síria, com Sidom, né, com Tiro, teve uma influência muito grande também com o Egito. Então, quando nós lemos os textos, nós vamos verificar que ele foi um rei muito forte, teve uma gestão muito boa no seu período, agiu politicamente de uma maneira exemplar da sua época, porém, ele foi reprovado espiritualmente por Deus devido às suas práticas, né, desagradando a Deus. Veja que o rei Acabe, ele reinou por 22 anos. E ele reinou ali em Samaria, porque o pai dele, Onri, foi quem construiu e formou Samaria para tornar a capital do Reino do Norte. E, então, Acabe, ele reina por 22 anos, e ele, de uma forma política, ele era muito respeitado pelos seus aliados, pelos reinos pela qual ele fez aliança, e também ele era muito respeitado pelos seus adversários devido às suas estratégias comerciais que ele conseguiu fazer com os reis vizinhos ali, e tido também como um grande guerreiro estrategista em guerras. Quando nós lemos os textos, nós vamos encontrar nas narrativas do primeiro Reis, de que ele investiu muito nas melhorias da capital, em Samaria. Ele edificou muitas cidades, e o texto chega a dizer que ele, principalmente no último capítulo do livro de Reis, do primeiro livro de Reis, que ele construiu um imponente palácio feito em marfim naquela época. Então, quando nós lemos a respeito de Acabe, nós vamos verificar que ele foi um rei, estrategicamente, politicamente, comercialmente, fazendo um projeto, um trabalho grande. Porém, o problema dele era espiritual. Isso porque ele induziu o povo a aprofundar no pecado de idolatria. O povo aprofundou tanto no pecado de idolatria que ele passa a ser considerado como um rei que foi pior em relação ao pecado diante de Deus do que os reis anteriores. Primeiro, porque ele comete o crasso erro de se casar com quem? Com a princesa do reino de Sidom. Porque a intenção dele era fazer a mesma coisa que os reis anteriores fizeram ali do norte, para conquistar os reinos mais fortes politicamente. Então, o que ele faz? Ele casa, né, com a Jezabel. E para nós que já conhecemos a história de Jezabel, quem foi Jezabel, vamos saber que situação pela qual Acabe se envolveu. Primeiro que ela era uma mulher religiosa, extremamente religiosa, devota do deus Baal. Baal era considerado o deus de Sidom, de Tiro, de vários países ali ao redor de Israel, como deus da fertilidade. Também ela trouxe, consigo a sua idolatria ao deus Ezera,
Ou seja, esses dois deuses eram os deuses muito praticados, as idolatrias muito fortes nos países vizinhos de Israel. E veja que Acabe, ele sendo o sétimo dos reis, né, desde quando foi dividido o reino, ele já tinha tantos exemplos dos reis anteriores com as ações dele, mas ele persiste ainda a permanecer de forma que não agradasse a Deus, fazendo aliança com os povos vizinhos, aliança com ímpios, com pecadores que adoram a outros deuses e ainda, acima de tudo, vem a casar-se com Jezabel, filha do rei de Sidom. Ela então, Jezabel, as atitudes, os comportamentos dela em relação a Acabe, ela era uma mulher perspicaz e ela era extremamente vaidosa, tinha uma liderança muito forte, uma mão incisiva, ela era dominadora, é muito claro os textos que mostrar como que ela era dominadora. E ela então conseguiu fazer com que Acabe, praticamente ela manietava Acabe para que ele fizesse a vontade dela. Ele incitou muito isso sobre a personalidade do rei Acabe. Chegando ao ponto ele, né, o rei Acabe, de vender-se, né, de se vender, de se entregar a Jezabel, às suas vaidades, aos seus interesses pessoais e principalmente trazendo para Samaria um templo que ela venha construir posteriormente, um templo a Baal e a Zera. Tudo isso ela conseguiu fazer com que ele, Acabe, afastasse cada vez mais diante do Senhor. Por isso que nós vamos verificar nesse segundo tópico, fazendo a abordagem de que ela foi uma rainha perversa. Olha, Jezabel, ela levando os ídolos, os seus deuses, a sua crença, a sua fé nesses ídolos para Israel, ela passou a fazer uma oposição muito forte em relação às pessoas que tentavam adorar a Jeová, a Deus. Ela fazia e fez uma oposição muito forte, fazendo de tudo para desviar as 10 tribos da identidade que eles tinham em relação a Deus. Ela esforçou o máximo para isso. Nós olhamos os textos aqui, principalmente no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, que ela só não matou todos os profetas do Senhor, que basta a gente lembrar que naquela época existia a escola dos profetas. Existia o chamado profetismo nos dias dos reis do Antigo Testamento. E esse profetismo nos dias do Antigo Testamento, que na verdade existia ali as escolas dos profetas, que nem todas aquelas pessoas iria prever ou vaticinar alguma coisa. Mas eles faziam parte da escola dos profetas, aonde os profetas literários, né, como existem muitos profetas anônimos nas Escrituras, como nós até estudamos na aula passada sobre o profeta anônimo, que na época conhecido nacionalmente era o profeta Aías. Mas existiam outros profetas anônimos, assim como nos dias de Acabe, e tanto é que Elias, Eliseu trabalhava literalmente, diretamente com esse grupo dos profetas. Para quê? Se nós trouxermos isso para o contexto de hoje, é como se fosse um seminário teológico, onde esses homens de Deus, que têm chamada para o ministério, né, de profetas, porque quando a gente fala profeta, dá a ideia diretamente o quê? Que é aquela pessoa que só recebe a mensagem de Deus para vaticinar. Nem sempre. Nós vamos verificar quantas vezes os profetas literários, nem sempre eles estão vaticinando. Eles não passam a vida inteira vaticinando. Eles eram pregadores da palavra do Senhor, ensinadores da palavra de Deus naquele tempo.
Eles tinham sim também a escola de profetas, onde eles estudavam as escrituras, as orientações para aquelas pessoas, para anunciar, para estar ali em Israel. Então veja que Jezabel, ela propôs para matar os profetas, ou seja, acabar com a escola de profetas do Reino do Norte. Ela só não conseguiu extinguir, acabar com todos os profetas, porque Obadias, que era um mordomo do rei Acabe, ele escondeu 100 daqueles profetas de Deus naquela época. O texto diz que ele escondeu de 50 em 50 numa caverna, em cavernas, para que eles não morressem, para que Jezabel não matasse aqueles profetas. Então, pasmem comigo, os irmãos, a situação que o rei Acabe estava ali, um judeu, um homem que estaria sendo rei dos judeus, que tinha o conhecimento das escrituras, venha casar com uma mulher como essa, permitir trazer os seus deuses para o reino do norte, perverter cada vez mais os crentes daquela época, para distanciar as pessoas à idolatria, aumentar o paganismo ali. E o que ela fez? Exatamente para matar os profetas de Deus, para que ela pudesse literalmente ter só os profetas de Baal e os profetas de Azera. Quando nós olhamos no capítulo 19 do livro de 1 Reis, ela ameaçou a matar o profeta Elias. Veja que, quando nós olhamos lá no capítulo, no capítulo 19, na verdade é o capítulo 21, eu estou fazendo aqui uma referência, eu deixei de digitar aqui, ó. Então você tem na frente aqui 1 Reis 2 e 10, está errado. Você pode fazer correção, que é 21 e 10. Porque no capítulo 21 de 1 Reis, que nós vamos encontrar essa narrativa de que Acabe, ele passando ali por aquela região do seu palácio de veraneio, né, vamos usar essa linguagem assim, Nabote, ele tinha uma vinha que confrontava com o palácio dele. E ele desejou ficar com aquela vinha. Ele propôs a Nabote de comprar a sua vinha. Só que Nabote disse que não, rei, porque essa vinha aqui, isso vem de herança dos meus pais, a gente tem muito amor por ela. E Acabe chegou em casa com a cara amarrada, chateado, porque Nabote não quis vender a vinha para o rei. E Jezabel, vendo aquilo, ela tramou um meio, criou testemunhas falsas para dizer que Nabote havia blasfemado contra o Deus dele. Então ela usa a própria lei do Senhor, pela qual ela não praticava, para incitar a morte, e matou Nabote. Exatamente para que ele, Acabe, pudesse tomar a vinha para si. Isso para a gente entender quem era Jezabel, a pessoa pela qual ele casou, situação terrível e tremenda que passou a viver, então, Acabe com essa mulher pela qual ele vem a se casar, com interesses políticos. Nós vamos encontrar os textos de que, mais uma vez, eu deixo de digitar aqui, é o capítulo 19. Ok, que ela praticou, não é, 22. Há um erro meu aqui que agora não estou lembrando qual é esse versículo na hora que eu digitei. Mas o que ela fez? Ela vem a praticar em Israel prostituição, a feitiçaria, e ela dedica o que? Em Samaria, um templo, né, para o seu Deus em Samaria. Só que nós, ao lermos as escrituras, os textos, que me parece que é no capítulo 21 mesmo, que é essa sequência que eu estou dizendo, só que Elias, ele profetiza a respeito do fim trágico dessa mulher. Devido às barbárias que ela praticava, então Deus, através do profeta Elias, diz
que ela não seria sepultada. Pelo contrário, ela seria comida pelos cães. Isso por quê? Por causa da maldade, da maneira pela qual ela agiu e praticando tanta abominação na terra de Israel. Isso então nos deixa claro entender o quê? Que Deus é misericordioso, sim. Que Deus é bom, é longânimo, sim. Mas Deus julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. E essa atitude, não somente de Jezabel, mas as pessoas que insistem na prática do mal, Deus julga. E julgou Jezabel com essa forma de que ela nem seria sepultada. Uma rainha como ela, orgulhosa como ela, não seria sepultada, seria comida pelos cães. Então Deus é um Deus de misericórdia, sim, mas Deus é justo e Ele aplica a justiça, Ele é rigoroso com as pessoas que insistem em permanecer no mal. Deus mudou? Não, Deus é o mesmo, continua longânimo, chamando as pessoas, vem após mim, mas o Senhor é justo. O Senhor, Ele aplica juízo sobre a maldade. Então aí nós vamos para o nosso segundo ponto, onde nós vamos tratar sobre Elias. Elias, então, ele prevê a grande seca ali nas tribos do norte. Então nós vamos verificar nesse tópico que Deus, o Senhor, sempre cuida dos seus filhos. Nós vamos ver isso claramente nesse texto. Não importa a dificuldade, né, quão difícil seja a situação que a pessoa está vivendo, Deus suprirá todas as necessidades dos seus filhos, independente das dificuldades pelas quais ele estiver vivendo. Então, o que acontece? Diante dessa situação de Acabe como rei, tendo a mulher como Jezabel, Deus, ele intervém. Né? Deus sempre está intervindo. Ele faz a história. Deus intervém na história. Deus intervém na vida das pessoas. Deus intervém em situações caóticas, mas Deus intervém na política, Deus intervém na vida individual das pessoas. Claro que Deus intervém. E louvamos e damos graças ao nosso Deus por Ele fazer as intervenções. Porque se Deus não fizesse, o que seríamos de nós? Ou o que seria de mim? Ou o que seria da sociedade? O Senhor, Ele aplica. Mas vejamos, Elias, ele então prevê a grande seca. Por que Deus faz isso? Seria necessário o quê? Um tratamento de choque que Deus estaria fazendo com a nação. Esse tratamento de choque prova o grande amor de Deus para com as pessoas, para ver se as pessoas acordam. Né? Seria um tratamento de choque que seria necessário para as tribos ali, para quê? Para que eles não viessem a perder a identidade espiritual. E Deus, ele age da mesma forma no tempo presente. Muitas vezes Deus, ele age em situações. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aqui uma pandemia. Será que Deus não está tratando, criando um tratamento de choque com o mundo, com pessoas? Claro. Com cristãos? Claro. Deus, pela misericórdia dele, para o bem das pessoas, e principalmente dos seus filhos, ele muitas vezes age com um tratamento pesado, um tratamento de choque. E Deus fez exatamente o que? Ele trouxe uma seca para a terra naquela época. Veja que interessante. O Deus que era cultuado por Jezabel e pelos povos vizinhos ali, normalmente era o Deus Baal, o Deus Azera, e era considerado exatamente o que? O Deus da fertilidade, o Deus que traria chuva, o Deus da plantação. E o complicado é que o culto a esse Deus, ele estava sendo financiado pelo Estado do Norte.
dessas 10 tribos, exatamente afastando o povo da verdadeira adoração. Imagina o próprio Estado financiando a idolatria em Israel. Então Deus, ele age e veio agir com tratamento de choque. Isso porque, devido aos muitos pecados de Acabe, Deus interveio, usando o profeta Elias, trazendo uma seca e fome sobre Israel. É exatamente o versículo 1 do capítulo 17. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. E os textos nos mostram claramente a situação que passou a viver a nação, as tribos ali do norte. No capítulo 18, nós vamos verificar que vai nos dizer o seguinte, que a fome era extrema em Samaria. Literalmente extrema em Samaria. A capital já não tinha mais o que comer, por causa da chuva, não tinha chuva. E prova, olha interessante, o que Deus estava fazendo? Existia uma fome extrema em Samaria. E esse Baal era exatamente o que? O Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Então isso provaria, através da seca e da fome, que Baal era um Deus impotente diante dos fenômenos naturais. Ele era fraquinho, ele não teria poder de fazer nada para devolver, trazer chuva. E que Deus queria mostrar para a nação de Israel é de que ele é Deus, e ele é o Deus da provisão. Ou seja, tudo aquilo que os israelitas tinham ali até então, era providência de Deus. Tudo que eles tinham, que conseguia, era da providência de Deus, o Deus da provisão. É tão triste, quando a gente lê esses textos na vida daquelas pessoas no Antigo Testamento, e até mesmo a prática da vida dos crentes de hoje, daquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque ao analisarmos no passado, nesses dias, por exemplo, de Acabe, os milagres que Deus fez tirando o povo do Egito, o que Deus fez através de Moisés, que todos eles conheciam as Escrituras, o período de 330 anos dos juízes, como que Deus levantou os reis, Saul, Davi, Salomão, os demais reis, até chegar a ele aqui em Acabe. Ele tinha conhecimento através dos profetas, através das escrituras, já descritas até aquelas épocas. E Deus, então, estava utilizando de quê? Trouxe uma seca para a nação, não tinha como plantar, não tinha como colher, as águas foram secando nos rios, as fontes foram secando, os lençóis freáticos foram secando, e o povo foi ficando numa miséria, numa escassez terrível. Esse tratamento de choque de Deus era para mostrar para Israel e para Acabe, que era o chefe da nação, de que Baal era uma lata, era um monturo de coisas feita por mão de homens, proibido por ele, por Deus. Mas o povo estava adorando. Aqui vem exatamente o amor de Deus. Em vez de Deus eliminar com aquela nação já de uma vez, Deus não fez isso. O que Deus fez? Ele é longânimo, é misericordioso. Ele então tirou a chuva, as pessoas não tinham como mais alimentar. Cadê a produção do rei Acabe? Exatamente para que a nação se curvasse a Deus e removesse as idolatrias. E aí a gente entende o que é o amor de Deus.
O livro de Hebreus diz que o Senhor açoita a quem Ele ama. Eu sou grato a Deus. Não tem como não ser grato a Deus. Pelas maneiras que às vezes Deus agiu comigo. Eu não tenho espaço e tempo para falar aqui. Certas formas que Deus lidou comigo. Para que eu pudesse reconhecer que Ele era o meu Deus. E é o meu Deus. O único Deus, o único Senhor. Então, quando nós encontramos essa situação que nós acabamos de ler, por isso que as pessoas sem Deus não entendem Deus, não compreendem que isso aqui está lidando com amor, para que as pessoas pudessem reconhecer que Ele é Deus, o Deus de Israel e o Deus de toda a provisão. Ele agiu dessa forma para que o povo se humilhasse. Mas veja, meus irmãos, que nem mesmo com a seca e a escassez de alimentos, que durou por 3 anos e meio, fez Acabe se arrepender dos seus pecados diante de Deus. Há pessoas, como diz o profeta Isaías, de dura cerviz. O que Deus queria com o rei Acabe? Que ele mudasse a posição dele, que ele se convertesse, que ele voltasse ao seu Deus. Mesmo Deus agindo dessa forma, ele continuou duro no seu orgulho, na sua arrogância, sem depender de Deus. Assim foi Acabe. Mas veja, irmãos, que também aqueles que servem a Deus, essas pessoas também pagam preço pela sua obediência a Deus. Os desobedientes pagam preço porque Deus aplica o castigo literalmente. Mas as pessoas que servem a Deus, que são tementes ao Senhor, também pagam um preço pela obediência. Uma delas chama renúncia. Não é? Ou seja, os servos do Senhor sofrem por causa de terceiros, sofrem por causa de outras pessoas. E como sofrem? Nós encontramos nesse texto aqui claramente. Olha, esse episódio da seca aqui em Israel demonstra claramente que os crentes precisam ter fé, ter coragem para enfrentar os resultados da obediência dele a Deus. Porque Elias aqui, ele era obediente a Deus. E nós vamos verificar que ele teve que ter fé para sobreviver nesse período de seca, por ele obedecer a Deus. Vamos verificar aqui no texto. Por exemplo, no caso de Elias, ele teve de enfrentar o quê? As dificuldades pela falta de água. Deus estaria aplicando um juízo sobre as 10 tribos, mas ele, o profeta, era um homem de Deus, temente a Deus, mas ele estava enfrentando as dificuldades por falta de água e também por falta de alimento. Então o profeta teria que viver pela fé. Outra coisa que nós vamos encontrar no texto, ele fugiu de Jezabel, que ameaçou matá-lo. E quando nós lemos o texto que ele saiu de Samaria e foi para Berseba, esse percurso é cerca de 200 quilômetros. Dá para pensar nisso? Porque quando a gente fala que Elias, ele fugiu de Jezabel e foi para Berseba. Mas aí quando a gente faz uma pesquisa da geografia, nós vamos verificar os quilômetros. E outra coisa, Elias não foi de carro, né, no asfalto. Eu não sei de que Elias foi, mas uma pessoa naquela época, para percorrer 200 quilômetros, ele gastava um bom tempo, né? Se foi a pé, se foi a cavalo, eu não sei como Elias foi. Mas ele estava, é o preço que ele pagava pela obediência a Deus. Sabe de que me fez lembrar? Sobre a vida de José e Maria. Estava pensando nisso,
essa semana, enquanto eu lia sobre as dificuldades que o profeta, o homem de Deus, enfrentou por causa da obediência dele a Deus. Eu lembrei de José e Maria. Veja que José e Maria foram quem? Os pais, né, vamos chamar assim, pais adotivos de Jesus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Será que Deus não poderia ter esquematizado para Jesus nascer numa família rica, que tinha recursos? Não, Jesus nasceu numa família pobre. Os pais de José eram carpinteiros. Será que ele era dono de uma grande empresa? Uma madeireira? Claro que não. O detalhe, ele teve que sair do lugar que ele morava, de Nazaré, e ir para Belém, com a esposa, quase nos dias de ganhar neném. Imagina o percurso que ele teve que fazer durante o dia, sol quente, parando debaixo de sombra. Eu estou falando de José e Maria, que no ventre dela estava o Filho de Deus. Ou seja, teve moleza para José e Maria? E quando eles chegaram lá em Belém, foi aonde? No hospital? Numa pousada, no hotel que ela ganhou neném? Não, numa estrebaria. Quem fez o parto? A Bíblia não diz, mas obviamente foi José que trabalhou tudo ali no parto. É simples isso, é? Estive pensando nisso essa semana. Veja que depois, para retornar para a sua terra, uma mulher com um menino recém-nascido, e depois, quando ele tinha cerca de 2 anos, Herodes quis matá-lo. Aí sai José com Maria, vai para o Egito. Olha o percurso. Porque quando a gente lê o texto na Bíblia, parece que fez assim, né? Deu uma pernada e chegou ali. Não é bem assim, não. Porque para sair de lá, chegar no Egito, isso gasta dias com a criança de 2 anos. Depois que Herodes morre, volta José e Maria para sua casa. Só estou fazendo essa reflexão para a gente entender que há um preço das pessoas que obedecem a Deus. Há um preço. Então, ele fugiu, porque Jezabel quis matá-lo. Eu não estou entrando nos detalhes aqui, do que ele tinha feito, porque o foco não é esse. Ela quis matá-lo. E ele, então, sai de Samaria e foi para Berseba, 200 quilômetros. Elias fugiu dessa mulher para muito longe. Ele gastou dias para isso. Só que tem uma coisa, Deus cuida dos seus filhos. Apesar das dificuldades do profeta, a bondade, a misericórdia e os cuidados de Deus o acompanharam. Mas ele pagou um preço para isso. Mas Deus sempre cuida dos seus filhos. O exemplo que eu dei de José e Maria, estava lá os cuidados de Deus. Quando nós renunciamos a alguma coisa, os cuidados de Deus estão conosco. Quando Deus nos orienta e nos instrui para fazer alguma coisa que vai ser pesado, puxado, nós vamos suar, vamos ter problema? Vamos. Mas o Senhor cuida dos seus. Veja que, por ordem do Senhor, Elias, por causa da seca que estava acontecendo, Elias, então, Deus manda que ele saia dali de Samaria, onde ele estava, e ele foi para o ribeiro de Querite, onde ficava a leste do Jordão. Ele foi para lá para quê? Para viver, porque já que tinha seca em todos os lugares, Deus cuidou da sobrevivência de Elias, o profeta, mandou ele lá para Querite, no rio de Querite. E quando você olha a geografia bíblica, são também cerca de 200 quilômetros. Quando a gente lê o texto, né, não conhecendo a geografia, ele não foi na estrada de asfalto. Imagina quanto tempo que uma pessoa gasta para deslocar e andar 200 quilômetros naquela época. Por causa da seca, Deus então manda ele ir para lá. E chegando lá, o texto vai nos mostrar com clareza. Ele foi alimentado por corvos.
Ou seja, por urubu, né? 2 vezes ao dia. Então os urubus, né, vamos usar a sua linguagem nossa aqui, porque o corvo é primo primeiro de urubu, os corvos levavam para ele. Olha que mistério. Já imaginou isso? Corvos carregar comida para um ser humano? Porque de que corvo vive? Vive de coisas podres, de carne podre. Mas Deus é o Deus de milagres, fez com que os corvos levassem pão e carne para Elias 2 vezes por dia. Deus de milagres. Então, quem serve a Deus, paga um preço. Mas Deus cuida dos seus filhos. Às vezes eu fico pensando, né? Elias receber pão e carne de corvos. Ele deveria rir e achar tão interessante a maneira como Deus estava agindo na vida dele. Para que isso? Para manter Elias firme na fé. Sabe por quê? Isso duraria 3 anos e meio, essa seca. Porque Deus estava agindo com Elias exatamente para que ele permanecesse na fé, dando a eles mais experiência com Deus, dependência de Deus, porque depois ele ia pegar um pesado mais complicado. Porque só até então ele só foi lá e falou com Acabe que teria seca. E Deus mandou que ele saísse de Samaria. Veja que, passado tempos depois, as águas do ribeiro de Querite também secou-se. O que é que o Senhor faz? Então o Senhor o sustentou através de uma viúva lá de Sidom, que hoje pertence ao Líbano. Ó Elias, eu ordenei, olha o que Deus diz para ele, uma viúva irá, uma mulher, uma viúva lá em Sarepta vai te sustentar, em Sarepta vai te sustentar. Então Elias, ele desloca do ribeirão, do rio de Querite, esse riacho, e ele então vai em direção a Sidom. Eu não verifiquei a distância, mas é uma distância longa que eu deduzi, porque eu não fiz uma pesquisa, deve ser próximo de 200 quilômetros também. Se não for, fica próximo. O que acontece lá na casa da viúva? Quando a gente vai ler o texto, a mulher era uma viúva. Ah, Deus mandou Elias para a casa de uma viúva rica, uma mulher fazendeira que tinha muita coisa, que nada. Quando ele chega lá, ele vai encontrar uma mulher pegando gravetos para fazer a última refeição dela e do filho dela, porque ela só tinha um pouco de azeite, um pouco de farinha na casa dela. Ou seja, existia uma seca. Eles não tinham, ela e o filho não tinham mais o que comer, a não ser aquele restante de coisa, de alimento, suprimento que ela tinha. O profeta então foi para a casa de uma viúva que não tinha o que dar para ele. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus é o Deus provedor, que faz milagres. Na casa da viúva, através da farinha dela e do azeite dela, eles viveram todo o período da seca, assim nos diz as Escrituras. Elias, então, o que ele faz quando ele chega lá? Ele pede a mulher para fazer um bolo e dá para ele comer. E a mulher acaba obedecendo, mas ela tinha alegado que só tinha para ela e para o filho, mas ela obedece. Ela obedecendo, então acontece literalmente o que? O milagre de Deus. Ele exige que ela faça o bolo para ele. Por quê? Porque Deus iria fazer o milagre de não faltar alimento até que voltasse a chuva sobre a terra. Isso significa que nós não vivemos por vista, ou seja, pelo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé, por aquilo que Deus fará. É da mesma forma, Abraão, quando ele estava lá em Padã, Deus mandou ele sair de lá e fosse para uma terra. Ele obedeceu e foi, nem sabia para onde ele ia.
Aqui nós estamos mostrando exatamente o que? Que Elias, ele vaticinou uma grande seca, mas Deus cuidou desse homem, o homem que o servia. Então isso mostra que essa história nos mostra claramente, mesmo diante daquelas dificuldades que o homem de Deus estava passando, mas nos mostra o cuidado de Deus para as pessoas que proferem a sua verdade, para quem confessa a verdade, para quem crer no Senhor Jesus como Deus e Senhor de sua vida. Como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Seriam essas palavras, a vida pessoal do profeta Elias. Então Deus cuidou de Elias em tudo que ele veio a fazer, obedecendo a palavra de Deus. E aí nós vamos encerrar com o nosso terceiro ponto, o encontro de Elias com Acabe. Nós vamos verificar aqui que com a sequidão, olha aí, que a sequidão espiritual, não somente a sequidão de faltar alimento, mas a sequidão espiritual nos provém de quê? De quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Ou seja, nós vamos verificar nesse tópico que a sequidão espiritual nos sobrevém, né? A sequidão nos atinge, sequidão espiritual, quando nós chegamos ao ponto máximo da nossa falta de comunhão para com Deus. É assim que nós vamos encerrar esse terceiro ponto. Como eu disse, nós acabamos de falar que Elias, ele passou pelo ribeiro de Querite, foi para Sarepta, em Sidom, e Deus manda que ele volte 3 anos e meio depois. Mas nós vamos encontrar aqui uma pessoa com o coração endurecido. Ou seja, mesmo diante de tanta calamidade, Acabe era insensível às coisas espirituais. É incrível isso, né? Olha, Elias disse ao rei sobre a seca e escassez de alimento que causaria problemas para a família dele e para toda a população. Por causa de quê? Por causa da idolatria dele e da desobediência dele, permitindo Jezabel fazer o que estava sendo feito. Mas veja o que acontece com a pessoa quando é insensível às coisas espirituais. Lhe faltava o quê? Discernimento espiritual para entender o que Deus estava fazendo através do profeta Elias. A falta de sensibilidade espiritual não nos deixa entender o agir de Deus, o mover de Deus. Mesmo diante daquela calamidade de fome, de escassez que estava acontecendo, Acabe ainda era insensível ao que Deus estava fazendo. Mesmo com tantas evidências, não sentia que ele era o culpado daqueles males que estavam acontecendo. Ele também não percebia que todas aquelas consequências que estavam acontecendo na sua casa, com ele, em Samaria e em todas as 10 tribos do Reino do Norte, ele não tinha sensibilidade, ele não percebia, mesmo com tantas evidências. Isso me faz lembrar de quê? De cristãos, de pessoas que estão na igreja, às vezes, sabe que Jesus voltará, que a trombeta vai tocar, é pregado e anunciado isso constantemente na casa do Senhor, mas há muitas pessoas insensíveis ao que está acontecendo. Não percebe? Há muitos crentes que estão brincando com a vida espiritual, semelhante a Acabe, não fazendo as atrocidades, a ignorância tão grande espiritual de Acabe, mas fazendo algo parecido, que está insensível ao que está acontecendo. Infelizmente, isso tem acontecido e continua acontecendo. Olha, passado 3 anos e meio de seca, então Deus manda Elias ir ao encontro do rei Acabe. Aqui, o que a gente vai ver aqui, irmãos?
mais uma vez o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia dele. Diante de tudo que Acabe fazia, que ele era o chefe da nação, Deus manda ainda, depois de tudo isso, aquele coração duro dele, Deus ainda manda o profeta ir encontrar com Acabe. E nesse momento do encontro, a primeira palavra que o rei diz a Elias é uma palavra de acusação. Em vez de Acabe não teve nenhuma sensibilidade espiritual, perceber que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. Mas não. Ele chegou a dizer assim: és tu o perturbador de Israel? Incrível, né? A falta de sensibilidade espiritual. O seu coração estava endurecido pelas sequências de pecados sequenciais pelas quais ele praticava. E não havia mais jeito de voltar atrás. Não conseguia mais. E rever o seu deplorável estado espiritual. A vida de pecado sequencial de Acabe, sequência, ele acostumou com o pecado, estava com o coração tão duro que ele não conseguia mais reverter o seu estado deplorável, espiritual e moralmente falando diante de Deus. Não conseguia mais. Isso nós vamos chamar de quê? Não somente a sequidão, falta de chuva, mas sequidão espiritual. Sempre, meus irmãos, que alguém se torna contumaz pecador, você que peca constantemente, e essa pessoa não consegue mais discernir os intentos do seu próprio coração, como aconteceu com Acabe. Isso significa o quê? Que algo grave, algo terrível está acontecendo com essa pessoa. O que é? Sequidão espiritual. Há pessoas que estão tão secas, como o apóstolo Paulo diz a Timóteo, tem a mente cauterizada, de tanta prática do pecado, a vida que vem vivendo, está tão seco, que não consegue mais perceber mais nada. O problema é que além de apóstata, aquele apóstata da fé, além de apóstata sofrer as consequências disso, as pessoas também que convivem com pessoas da natureza de Acabe, também sofrem as consequências. Porque os males de Acabe, os males de pessoas semelhantes a Acabe, transfere para as famílias, transfere para as pessoas. É o que acontece com a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor. Os problemas, as situações que vão acontecendo, vão trazendo consequência pessoal e passa a atingir literalmente as pessoas do seu convívio. Exatamente isso que aconteceu com Acabe, aconteceu com a sua família, porque os textos das Escrituras eu não trago aqui, mas a Bíblia vai dizer claramente a situação que aconteceu com Acabe, como ele foi morto, e o que aconteceu posteriormente, que Deus levantou posteriormente a Jeú, e ele chega a matar posteriormente 70 dos seus filhos, ou seja, a família de Acabe, toda a família dele foi totalmente destruída, mortas pela mão de Deus, pelo castigo de Deus, do julgamento de Deus, por causa da atitude de Acabe, de não se converter, de não voltar ao Senhor. Essa é a triste história de Acabe. Isso faz com que a nós, meus irmãos, depois de ler, depois de refletir a respeito desse texto, nós vamos verificar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, um Deus que chega a enviar o profeta, para que esse profeta viesse a falar mais uma vez ainda com Acabe. Mas o seu coração estava tão duro, que ele não conseguiu reverter o quadro, a sua situação.
Por isso que nós temos que pensar muito bem. Um jovem que está para casar-se, os problemas do jugo desigual. Um crente, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, casar com uma pessoa que não serve a Deus, consequências serão tremendas. Vão trazer coisas para dentro de casa, situações complicadas para dentro de casa. Imagina, quando eu não tinha ainda aceitado a Jesus, como eu nasci no Evangelho, e o jovem sempre ele pensa, né, que ele vai viver muitos anos, e o jovem pensa que não morre. Então me lembro de que, quando eu ainda não tinha voltado aos caminhos do Senhor, porque na verdade eu só nasci no Evangelho, mas muitas pessoas conhecem a minha história, sabe que eu fui noivo antes de aceitar Jesus. Por quê? Porque ela era filha de crente. E como eu era filha de crente, eu pensava assim, então eu vou casar com uma pessoa filha de crente, que quando eu tiver velho, lá para os 43 anos de idade, aí eu vou para a igreja. É assim que eu pensava. E há muita gente que pensa assim, muitos filhos nascidos do Evangelho pensam assim, próximo ao meu pensamento. Mas veja o que acontece com situações como a de Acabe, com quem ele se relacionou. E quem é que sabe o dia de amanhã? Somente Deus. Por isso que eu quero orar com você nessa hora. E eu não sei que situação, que estado você está vivendo, mas pedir a Deus que você repense, pense como você está vivendo. Porque os nossos erros, as consequências dele, caem sobre nós e atingem as pessoas que estão ao nosso redor. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, de poder ler, falar, apresentar esses 3 tópicos. A respeito, Senhor, do relacionamento, a vida de Acabe e também do encontro que ele teve com o profeta Elias. E como o Senhor foi longânimo, Senhor, com esse rei. Como o Senhor agiu, dando um tratamento de choque, Senhor, àquele homem e àquela nação, para que aquelas pessoas pudessem voltar a si, Pai, e o rei. Mas eles não deram ouvido, Senhor, à tua palavra. Por isso eu oro a Ti, peço, Senhor, que me ajude a sempre, Senhor, crer na Tua palavra e ser fiel a Ti, Pai. Da mesma forma, eu oro com os meus irmãos que nessa hora oram a Ti comigo, para que nós sejamos fiéis a Ti, Senhor. Que em circunstâncias, por mais complexas que sejam elas, nós sejamos como Elias. E assim eu oro a Ti, peço a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, então estamos aqui finalizando essa nossa aula, e permitido o Senhor, nós estaremos, na nossa próxima aula, estudando sobre Elias e os profetas de Azera e os profetas de Baal. Então nós estaremos trabalhando na nossa próxima ministração dentro desse conteúdo. Que Deus abençoe, até a nossa próxima aula.